Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre 9 coisas que você tem que fazer para construir um logo de sucesso. Como sempre, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, clicar no gostei caso você goste do vídeo e qualquer dúvida ou sugestão só comentar aí embaixo. Você também pode ajudar o canal através do Apoia-se ou através dos links da Amazon que estão aí embaixo. Então, é isso aí. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é como começar um logotipo, ou seja, toda vez que você pegar um projeto de logotipo, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar fugir um pouco do óbvio. Por que eu tô falando isso? Porque é muito natural que a gente queira reproduzir a primeira ideia e muitas vezes o cliente vem também já com uma ideia formada. O que é fugir do óbvio? Por exemplo, você vai montar uma sorveteria e aí se você colocar sorveteria logo no Google, você vai ver que todos os logotipos vão aparecer exatamente dessa maneira, onde todos eles têm um sorvete mostrando, e isso, primeiro, que não serve muito, segundo, que não tem muita utilidade, já que todo mundo tem algo muito parecido. Então, se você conseguir pensar um pouco fora do óbvio, é já interessante. Uma marca que faz isso bem de sorvete, por exemplo, é a Baskin Robbins, é uma marca aí dos Estados Unidos muito interessante. Para mim, a coisa mais interessante é que eles têm 31 sabores diferentes, e se você for olhar dentro do logotipo, você vai ver que tem um 31 escrito ali dentro. É uma coisa difícil de se fazer, sim, mas você foge totalmente do óbvio. Além do que você pode ver aqui que você tem todas as características que um logo de uma sorveteria tem que ter, ou seja, ele continua sendo divertido, ele continua sendo interessante, mas ele também tem esse diferencial. A segunda dica que eu quero dar para vocês é sobre simplicidade. O que faz um logo ser simples? Ou seja, você ter o mínimo de elementos possíveis. A gente pode usar vários exemplos, como por exemplo a Shell, que tem a concha, a Nike, que tem ali só o risco, ou seja, é difícil chegar nesse patamar e muito dificilmente uma marca vai conseguir nascer já dessa maneira, mas é interessante que o caminho a ser traçado seja esse. Um bom exemplo é a Apple, que começou com um logo um pouco mais complexo, que tinha um conceito muito bom atrás e que simplesmente pegou tudo e transformou em um ícone super simples e super claro, e mais claro do que isso eu acho que é impossível. Uma outra coisa que é bem interessante ter quando você está pensando em construir um logotipo é ser claro na mensagem. Transmitir o que a gente quer falar do jeito que a gente quer falar é muito importante. Então, por exemplo, se a gente tem um aplicativo de GPS que vai levar a gente de um caminho para o outro e que junto de tudo isso a gente pode se comunicar com outros motoristas, por que não utilizar aí, por exemplo, um balãozinho de mensagem com rodas? Mais claro do que isso é impossível, ou seja, é super bem feito, super simples, uma mensagem muito clara. Então, sempre que você for trabalhar num logotipo, tenta pensar nesse tipo de detalhe. Óbvio que sempre que a gente vai começar a fazer isso, o ideal é que a gente pegue a nossa marca, que a gente coloque tudo isso num papel, que a gente analise diversos detalhes, e mais do que isso, antes de começar a pensar alguma coisa na prática, vai atrás de pesquisar o que é aquele mundo. De novo, a sorveteria, o que envolve uma sorveteria, o que está ali dentro daquele ambiente, o que a gente pode fazer que está em torno desse ambiente, quais são as coisas que te lembram uma sorveteria. E assim você começa a ampliar um pouco o seu mundo, e aí sim, depois que você chegar num conceito muito claro, muito preciso do que você quer transmitir com aquela marca, você vai e começa a esboçar. Obviamente que para chegar num resultado assim é uma coisa de muito trabalho, muito tempo, tá? Geralmente o logotipo é uma coisa que para fazer um logo as empresas costumam demorar aí um bom tempo para conseguir entregar um trabalho super bem feito. Uma outra coisa é esteja dentro do seu mundo. O que isso significa? Significa que, cara, não adianta você ter uma empresa de tecnologia super high-tech e ter um logotipo que parece um buffet de crianças, ou vice-versa, entendeu? Não adianta você ter uma marca que vende produtos para criança e querer que a sua marca pareça a Gucci, super refinada, super premium. Então, o ideal é que a gente tente trabalhar e encontrar elementos que existam no ambiente que a gente vai ter que trabalhar dentro da nossa marca, e aí sim colocar isso no papel. Um mau exemplo nesse caso seria esse. Óbvio que aqui é uma coisa super exagerada e super mal feita, mas é para dar a entender isso, que tipo, o doutor detalhista tem um carro sem logotipo, com uma fonte que de repente não entra muito com o que deveria ser essa empresa, ou seja, coisas nesse sentido. É interessante sempre que você pare para pensar e que você esteja dentro do seu mundo. De novo, se você faz carro, analisa o mercado de carro, veja como essas empresas se coloquem, tente sair um pouco do óbvio, mas dificilmente você vai poder
poderia fazer com uma Comic Sans, uma empresa de automóveis, por exemplo, já que você tem que passar, sei lá, confiabilidade. Esse é o tipo de coisa que é muito interessante. Uma outra coisa é a temporalidade. Construir um logotipo é uma coisa que você está fazendo porque você imagina que a sua empresa vai existir por muitos anos e que provavelmente aquela empresa vai durar por muito tempo. Então, esse é uma coisa muito importante, porque se você fizer um logo que daqui a 5 anos não faz mais o menor sentido, perde um pouco o objetivo daquela proposta. Então, imagina que você seja uma empresa que você conserte equipamentos eletrônicos e obviamente hoje você vai falar, uau, vou colocar um iPhone no meu logotipo, talvez daqui 10 anos não exista mais, e aí não faz muito sentido que você tenha aquele telefone ou aquele ícone de desenho dentro do seu logotipo. Um exemplo bem prático disso é a Coca-Cola. A Coca-Cola já tentou mudar um pouco essa fonte, mas ela não conhece, porque é atemporal, é uma coisa só dela. Ela tem uma cor especial, ela tem uma fonte especial e hoje eu acho que as pessoas não precisam nem ler mais isso. Tanto que tem aí uma campanha da Publicis Italia que foi feita sem a escrita e hoje é muito natural de você ver ali na semiótica também de campanhas já publicitárias mostrando a Coca-Cola sem nada, simplesmente com o desenho da garrafa, porque é uma marca que é muito atemporal e que tipo, todos esses elementos fazem com que ela ao longo de se eu não me engano, mais de 100 anos já, ou perto disso, seja exatamente sempre o mesmo logotipo, a mesma cor, a mesma fonte, o mesmo tudo. Isso é uma coisa super importante de se ter em mente na hora que você está criando um logotipo, beleza? A sexta dica que eu vou dar é distinção. O que é distinção? É você olhar para aquele logo e você entender exatamente do que se trata aquela empresa. Isso também não é uma coisa fácil de se fazer. De novo, voltando para o caso do sorvete, não é você montar a sorveteria e ter que ter um sorvete no logo, mas nesse caso aqui, por exemplo, é óbvio que essa empresa vende livros, entendeu? Então, esse tipo de coisa é interessante. De novo, é meio óbvio, mas ao mesmo tempo consegue, tipo, tem uma forma que é só do livro aberto, sabe? Assim, não tem as páginas, ou seja, você tem que estar dentro daquele mundo para entender o que isso significa, ou seja, você não está sendo 100% óbvio, mas você não está fugindo totalmente daquele ambiente, sabe? Então, isso é uma coisa que é bom se ter em mente na hora de se construir um logotipo. A próxima dica é a aplicabilidade. Essa é uma das mais importantes. Isso muita gente erra, principalmente em empresas menores. As empresas maiores têm vários casos de empresa que tem um trabalho ruim relativo a isso, mas as pequenas é batata, quase sempre vai estar errada. E o que é isso? Cara, você tem um logo que pode ser reduzido ao máximo. E, mais do que isso, que você tenha noção de que esse seu logotipo pode aparecer em qualquer lugar. Ou seja, se você vende açaí, o seu logo não vai estar só na fachada, ele vai estar no folheto, ele vai estar no seu cartão de visita, ele vai estar no seu site, ele vai estar em todos os lugares. E se você for olhar, por exemplo, outro vídeo que eu fiz falando de tendências de design de logotipos, uma das coisas é exatamente essa. Muitas das empresas estão tendo que se readaptar porque hoje todos os logotipos têm que ser vistos dentro de um celular, ou seja, num formato mais retangular, numa coisa mais focada no mobile, e antigamente não era assim. Então, tentar trazer cada vez menos elementos e sempre olhar qual é o tamanho mínimo que esse logo pode ser aplicado é uma coisa que você tem que ter sempre em mente. Uma outra coisa é ter um conceito claro. Se você tem um conceito claro desde o começo, eu já falei um pouco sobre isso quando a gente estava falando de simplicidade, mas se você tem um conceito claro, quando você definiu o conceito, fica mais fácil de se criar alguma coisa. Como, por exemplo, o logo da Amazon, onde eles queriam transmitir a mensagem de que naquela loja possui todo tipo de produto, de A a Z. E por isso a gente tem aí esse logotipo que é simples, você pode falar é bom, é ruim, não importa, mas é um logotipo que tem um conceito muito claro e que funciona. Esse é o ponto principal. E por último, mas não menos importante, a nona dica é ter personalidade. De novo, eu já comentei também um pouco sobre isso, no sentido de que você tem que tentar transmitir através do design várias coisas. Mostrar a personalidade da marca é muito importante. Aqui temos alguns exemplos, por exemplo, de sinceridade,
de excitação, de competência, de sofisticação, de força. É isso, entendeu? Se você for olhar assim, você vai reparar que essas marcas, elas são completamente diferentes entre elas, se você for olhar linha por linha, mas ao mesmo tempo elas têm vários elementos que podem andar juntos, ou seja, todas essas marcas passam exatamente essa personalidade, ou seja, quando você olha isso, por exemplo, de competência da Volvo, você consegue ver aquela força. Na da Intel é a mesma coisa, é uma marca forte, uma marca com letras mais grossas e tal. Quando você vai falar, sei lá, de sofisticação, você vai reparar que, por exemplo, a Tiffany, a Rolex, a Gucci tem ali quase todas elas uma fonte mais serifada, ou seja, você consegue transmitir esse tipo de coisa no utilizo de cores também, é uma coisa muito importante, ou seja, ter em mente o que essa marca vai passar para o consumidor e aí sim você consegue ir atrás de elementos que liguem essa personalidade e que aí sim você possa aplicar dentro de um logotipo. E último, mas não menos importante, na verdade a última dica era essa, né? Essa aqui é uma dica extra para quem chegou até o final. Tudo isso daqui é uma regra que é interessante que você siga, mas como sempre, cara, se você testar sempre o oposto, muitas vezes você vai encontrar aí uma solução que pode ser útil. Essa é uma dica de tudo que se fala de comunicação. Todas as regras dentro da comunicação podem e devem ser quebradas, desde que você chegue num resultado positivo e que seja interessante para você. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, como sempre, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou e é isso aí, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.